Um sucesso também é o meu amigo economista da Farsul, que um dia desse um amigo mandou um abraço para ele, que foi o Nestor Rain, que é amiguíssimo do Antônio da Luz, que está comigo ao vivo agora. Antônio, muito bom dia. Não tô te ouvindo. Agora, vamos ver o Antônio. Não tô te ouvindo ainda, Antônio. Não tô te ouvindo. Vamos ver se o Antônio... Vamos ver se a gente consegue aí acertar isso. 9h42. Esse é o programa Primeira Hora, também para Mediari, que conta com diversas especialidades médicas, atendimento particulares e convênios Mediari. Ligue para Mediari 519-8594-6823. Saiba tudo que a Mediari pode te oferecer, hein? É muita coisa. São 9h42, dia bonito lá fora também, e praticamente sem nuvens, né? Uma leve nuvenzinha assim, mas sem muito efeito. Vamos ao destaque daqui a pouquinho do Primeira Hora com mais informações. Lembrando que ao meio-dia, o Redação Sul TV ganhou reprise agora ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Após o Primeira Hora, ao meio-dia, você acompanha na Sul TV, canal 31, o jornal apresentado por Gil Martins. As principais notícias das regiões, em um horário agora de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo às 18h, e ao meio-dia o reprise do programa. Ainda não? Estamos fazendo a chamada, acho que agora deu certo. Antônio da Luz, bom dia. Vamos ver se melhorou. Agora melhorou, meu amigo. Muito bom dia, como vai você? Cortou o som de novo, Antônio. E agora? Agora sim, agora tá bom. Show. E o Nestor Rain mandou um abraço para ti, me encontrei ele em Porto Alegre semana passada, é uma figura, né? Nestor Rain é um querido amigo mesmo. A gente tem uma relação espetacular. Nestor sempre foi um cara, sempre foi um irmão mais velho, na verdade. Sabe que o pessoal da Blueville está abrindo um ponto de lança lá na Tecnopuc, e o pessoal todo de Sertão Santana, acho que não ficou ninguém em Sertão Santana para apagar a luz lá da região de Pirapó, rapaz. E o Nestor sempre junto nessa turma, né? Não, o Nestor é um querido amigo. O Nestor, não, assim, tirando decisão de casamento, o resto tudo eu consulto, Nestor. Mas é bom, é um cara ponderado, né? Cara ponderado. E ele, e tu sabes, isso era às 7h da noite de quarta-feira, e eu fiz uma pergunta para ele, estava gravando uma entrevista, perguntei, Nestor, e sobre o Supremo Tribunal Federal lá na decisão do Congresso, lá do Senado, e ele deu o palpite dele, tá? Terminou isso, eu recebi a mensagem da decisão do Senado sobre o Messias, aí eu apontei para eles assim, olha aí, ó, é uma coisa louca aí. Mas, Antônio, mas deixa eu te fazer um registro primeiro. Eu ouvi parte da audiência pública aonde você, o Domingos, o Gideão estiveram com a Tereza Cristina e com o senador Renan Calheiros, em Brasília, fazendo uma defesa sobre um projeto que foi construído, como disse o Domingos agora no programa do Alex, no Conexão no último sábado, que ele foi escrito dentro da Farsul, esse projeto de lei a ser apresentado no Senado. E eu vi que tu foi muito feliz e o Domingo também foi muito feliz em tentar chamar para Renan Calheiros, que é gente, eu não gosto particularmente dele, assim, mas ele é um cara que tem o seu poder dentro do Senado. Para que ele se sinta responsável por uma decisão que pode mexer no agronegócio brasileiro, como na época do Fernando Henrique aconteceu. É mais ou menos isso, né? Isso. Fábio, nós não é uma questão de gostar ou não gostar, ele é o relator do PL no Senado. Então, nós não vamos fazer nenhum tipo de juízo de valor. Ele foi escolhido, com ele que nós vamos trabalhar. Agora, é um fato de que ele pautou o assunto para ser debatido
na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que é terminativo lá no Senado. Se aprovar na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ele está aprovado no Senado. E ele é o presidente da CAI e o relator do projeto no Senado. Então, olha a importância que esse assunto ganhou. Só que ele tinha sido seduzido pelo governo. O governo apresentou para ele, não, quem sabe a gente faz uma MP aqui, 6 anos e tal. E, enfim, o senador Renan, não é da natureza dele conhecer em detalhes esses processos. Então, coube a nós a mostrar para ele que isso não é a solução. A solução apresentada pelo governo está de longe de ser a solução. E nós fomos, naquele momento, com um único objetivo, era fazer o senador entender que o problema é bem mais embaixo do que o governo estava mostrando a ele. E me parece que fomos bem-sucedidos. Tanto essa impressão não é pelo nosso desempenho lá, é pelo que aconteceu na sequência. O senador demonstrou um interesse diferente e houve uma reação do governo muito forte. Tanto é, Fábio, que eu estava voltando para Porto Alegre, em São Paulo, fazendo conexão, quando entraram em contato comigo, me dizendo que eu tinha que estar no outro dia em Brasília de novo. Opa! Então, eu cheguei em Porto Alegre à meia-noite, no outro dia de manhã eu estava pegando voo de volta. Algo absolutamente que não estava planejado, para fazer uma reunião com o Ministério da Fazenda. Surgiu essa reunião justamente por provocação do senador e do próprio governo. O governo viu que o senador fez uma fala muito forte lá no dia. Ele disse, olha, ou o governo apresenta uma solução, ou eu vou botar em votação sem ser nessa terça, amanhã a outra. Então, isso mexeu, tirou o governo da zona de conforto que eles estavam. Pois mas às vezes funciona assim, tem que dar uma crise para a coisa poder andar, né, Antônio? Então é difícil, mas é... E o Renan Calheiros, tu sabe que a gente, como eu falei, assim, ele tem um jeitão dele, mas ele é um cara que ele consegue fazer com que as coisas se mexam, viu? A favor ou contra. Ele é um cara que faz acontecer, né? Ele é um grande nome Ele é um grande nome para ser presidente do Senado, para bater de frente com o Alcolumbre em fevereiro do ano que vem. Uhum. E me parece ser do interesse do governo botar alguém que eles tenham mais afinidade, no caso do Renan Calheiros. Domínio. Eu acredito que, independente do que eu acho ou não acho dessa organização política, eu acho que o assunto, o PL 5122, ele não tem nada a ver com isso. Sim. Eu não vou mudar o governo e tampouco vou mudar eu não voto para presidente do Senado. Sim. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai olhar, e é a recomendação que o presidente Domingos nos dá. Vamos olhar para o fato e vamos, dentro do fato, trabalhar com os termos. O PL que trata sobre as verbas do pré-sal, me conta uma coisa, qual é a decisão que precisa ser, a negociação que precisa ser feita para que ele possa ser incluso essas verbas do pré-sal para a renegociação? Como é que fica diferente de outras securitizações que foram feitas? Bom, primeiro, Fábio, eu acho importante dizer que uma securitização como a gente fez lá no início dos anos 2000, elas não vão mais acontecer, tá? Nunca mais. O termo é esse, nunca, tá? E olha que nós, economistas, nós somos massacrados pelos professores da faculdade para nunca dizer nunca. Mas você pode dizer nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque a agricultura brasileira, naquela época, nós produzíamos mais do que o Rio Grande do Sul produz hoje, sabe? A nossa agricultura ela é infinitamente maior do que era naquela época. É uma agricultura que só dentro de banco toma 881 bi. Então não tem como fazer como foi feito naquela época. Os recursos do Fundo Social do Pré-Sal é a forma mais adequada para resolver o problema. Primeiro, não gera problema fiscal para o governo, porque é um fundo, não é um recurso da receita corrente, não é uma despesa primária, então ele não vai impactar no resultado fiscal. Sim. O segundo ponto importante é que é um recurso de fundo que é usado e o produtor devolve esse dinheiro à medida que ele vai pagando. Então o dinheiro volta para o governo, não dinheiro morto. Sim, entendi. Como foi a securitização.
Então, praticamente morto, né? Porque a inflação consumiu. Esse não. Só que o governo ele tem uma visão que é política, e aí nessas questões políticas não tem certo e errado, são preferências, os governos são eleitos para fazer escolhas. O governo ele quer esse dinheiro para outras agendas, ele quer usar esse dinheiro para coisas que ele tem mais retorno eleitoral, visivelmente. Sim. Só que a gente precisa pensar na economia. O agro dos setores econômicos é aquele que dá resposta econômica mais rápida. Isso não é uma opinião, tá? Isso é uma conta que a gente faz. Então, é o que responde mais rápido em termos de PIB, de emprego, de impostos. Exato. Não, então, e a cadeia, né, Antônio? O tamanho da cadeia do agro, quanta coisa movimenta. Eu não imagino o que não movimenta através do agro, né? Bom, tu estavas ali só na nossa conversa, né? Antes de eu entrar no ar, tu estava falando da Fortral. Fortral é uma empresa maravilhosa, uma concessionária, eu gosto muito dos proprietários, inclusive, e a Fortral é uma empresa do comércio, ela não é do agro, é do comércio. Olha aqui, ó, todos os nossos anunciantes do programa Primeira Hora, não estou nem falando do Conexão Rural, que é um programa dirigido, deixa eu ver aqui. Todos eles, direto ou indiretamente, estão envolvidos no agro. Se o tabaco der errado, se o arroz der errado, a soja der errado, o frango, o gado der errado, todos os meus anunciantes aqui estão ferrados. Sim, a nossa conversa ali, era Fortral. Depois nós ficamos falando lá do Nestor, lá dos parentes dele, da indústria. Ou seja, tudo se move ao redor do agro. Então, por isso que essa resposta é rápida. Me diz uma coisa, você esteve em Brasília no dia seguinte. Como é que está a conversa e para que decisão o governo pretende tomar, quando o governo pretende tomar, antes do Renan Calheiros se definir sobre o que faz? Eu estou de sobreaviso para ir para Brasília a qualquer momento de novo, caso seja necessário para uma nova reunião técnica. Mas nós tivemos uma reunião com o Ministério da Fazenda, não foi uma reunião agradável, né? Nunca é. Né? Esse processo, até as coisas acontecerem, é muito brigado, né? É muito tensionado. O governo está convicto, ele acha que não tem que fazer, que eles até somaram lá quantos anúncios já fizeram, quantas renegociações fizeram, e eu usei, são 15, 17, sei lá, uma coisa que vale. E eu disse, olha, eu acho que essa é a maior prova de que elas não estão funcionando, né? Se nós estamos aqui de novo reclamando e se o Banco Central está apontando que o endividamento está aumentando, essas medidas que vocês estão fazendo não funcionam. E a gente está dizendo para vocês que elas não funcionam antes delas se lançarem. E nós estamos dizendo de novo, essas estão planejando não vai funcionar de novo. Então, poxa, vamos resolver o problema. Para de dar aspirina para quem está com um problema mais de infecção, quem sabe vamos dar um antibiótico forte para esse cara aqui. Esse cara precisa tomar um antibiótico forte, não adianta ficar dando antitérmico. Então, e não me parece haver, por parte do governo, uma consciência da necessidade do problema. Mas é verdade também que eles se assustaram com o crescimento da dívida, e a reação do senador Renan Calheiros, ela mostrou que, se for posto em votação, eles vão perder de novo. Aí imagina 3 derrotas assim em sequência, né? Já vai poder pedir música do Fantástico. O Messias, depois a dosimetria, agora vai perder o Pérez para 2022 também. E o Renan e a Tereza estando junto, eu acho que é uma coisa que pode criar um caldo grosso, e esse caldo ser... Porque o governo pode perder, se eles botarem em votação isso. É uma comissão que vota isso, Antônio, e como é que é a votação dessa comissão, vocês têm ideia? É uma comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde a gente tem maioria. A gente precisa que o senador Renan paute. Se ele pautar, ela tende a ser aprovada. E aí é uma determinação. Não, aí ela precisa sofrer algumas alterações, porque de 2025 para cá muita coisa mudou, então a gente precisa adaptar algumas coisas ao texto, e qualquer mudança que seja feita, ela volta para a Câmara, mas ela volta para tramitação rápida. Aí ela é aprovada na Câmara e vai para a sanção presidencial. Cada coisa dessas tem um tempo, então isso não é uma coisa que se resolve rapidamente. Eu falo no final de ano? Se o governo topar e vir junto, final do ano. Que coisa.
O brabo que a coisa, a cada dia que passa, né, Antônio, sem uma solução, eu fico imaginando a angústia da classe toda, né? É que se ela aprova, né, se ela vai para as cabeças mesmo para ser aprovada, e com o apoio do governo, o governo pode pegar e fazer um waiver das dívidas aí, botar 180 dias, coisa do tipo, né, uma prorrogação. Mas para isso tem que ter um sinal claro, né? Sem um sinal claro, fazer esses movimentos é pior. Atrapalha mais que ajuda. Que coisa, que pena, né? Que pena. Bom, Antônio, mas vamos ficar atento aí. Tomara que te chame logo lá para Brasília. Eu acho que agora é questão de vocês estarem tentando achar um meio termo. Às vezes, numa conversa, olho a olho, funciona muito mais rápido, né, Antônio? A gente quer a aprovação do PL. A gente só topa alguma coisa vinda do governo se for um copia e cola do PL ou algo muito parecido. O contrário, fazer remendo, nós não vamos participar, Fábio. A gente não vai fazer coisa para ter discurso político, para dizer que fez, que não fez, que isso, que aquilo, depois chegar na hora do vamos ver, a coisa não funciona. Então, a Farsul só vai entrar se for um copia e cola. Hoje o governo lança o Desenrola 2.0. E agiram rápido por uma questão eleitoreira. Eu lamento, mas não é só o ato que está endividado, é toda a economia. Os estímulos para o endividamento foram dados, agora tem que ouvir com consequência, né? Agora tem que pagar a conta. Esse é Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Antônio, obrigado, e estamos atentos e acompanhando de perto, tá? Com certeza, sabemos disso. Um grande abraço, Fábio, uma ótima semana para todos. Obrigado, até mais.